Boa noite, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos. Obrigado por nos juntarmos, a essa corrente de oração e de pensamentos positivos. Porque sim, toda vez que nós estamos estudando algo voltado ao Senhor, estudando algo voltado ao nosso crescimento, nós estamos em comunhão, estamos em oração, estamos em conversa com o nosso mestre, com o nosso Pai Celestial, conversa com esses espíritos mentores. Então, a questão hoje, mais ou menos por aí. E vamos tentar entender um pouco dessa mecânica interessante por trás dessa questão que é viver, os desafios da vida. Então, vamos ouvir o que a Joana tem a nos dizer. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 67. Os ingredientes que excitam a mente, o corpo, a emoção, devem ser evitados por ti. As melodias suaves, na boa música, harmonizam, enquanto outras, programadas para a luxúria e a violência, desassossegam, alterando o ritmo nervoso. As leituras edificantes instruem e educam, da mesma forma que as extravagantes e sensuais corrompem e alteram a escala de valores morais para pior. As conversações sadias levantam o ânimo, quanto as vulgares relaxam o caráter. Poupa-te a onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. Então, nós temos que começar essa reflexão hoje tomando um cuidado, porque eu já havia gravado um pedacinho antes, eu tive que apagar, porque eu vi que a câmera deu um problema. Na verdade, não foi a câmera dessa vez, não. Foi um... gente, gravar é complexo, mas tudo bem. E eu falava exatamente sobre essa questão interna do momento que nós vivemos. Então, internamente, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu converso com minha esposa, converso com minha mãe e falo que a gente está num momento na Terra, no globo terrestre, na humanidade, de um individualismo, personalismo marcante. Não são todas as pessoas, não. Mas a gente vê aquela turba que grita, aquela turba que chama a atenção. São essas pessoas extremamente individualistas. Muito complexo. Muito complexo. Então, são situações em que a educação, aquilo que a gente tinha lá no passado, não educação, aquela educação de berço, etc., mas aquela educação escolar que nós recebíamos. Primeiro fala o coleguinha, depois fala você. Enquanto alguém está falando, você fica em silêncio. Coisa que a gente aprendia mesmo na escola. Hoje acabou. Acabou de novo. Não é... Estou fazendo uma generalização, mas também não é uma individualização. Não são todos. Não estou botando todo mundo. Existe um grupo, uma turba muito espalhafatosa que chama essa atenção. Então, nas vezes que eu saio, eu percebo muito nas filas aquelas pessoas extremamente grosseiras, pessoas que são idolatradas até por outras, porque acham que estão certas, estão defendendo
botar aqui entre aspas, seus direitos, não, estão sendo extremamente grosseiras. Porque tem coisas que a gente pode resolver na conversa. Precisa chegar a esse ponto. Essa é uma visão minha, tá? Quer dizer que seja assim. Eu sempre comento e coloco para as pessoas quando eu estou conversando que é uma visão de vida minha, de um grupo, aquele grupo onde eu vivo, daquelas situações em que eu vivo. Lógico, cada um tem uma vida, cada um tem um grupo, cada um tem os locais que frequentam que são diferentes. Não quer dizer que seja todo mundo igual. E também não quer dizer que todo mundo seja assim, igual essas pessoas. Essas pessoas, elas não são muitas, mas chamam muita atenção. E muitas outras as seguem porque elas chamam a atenção. Joana vem nos falar não sobre isso, mas eu aproveitei para colocar essa situação, porque volta e meia, quando eu converso com as pessoas, é um fato comum. As pessoas falam, não, eu já percebi isso. As pessoas lotadas de razão. E numa arrogância, numa ignorância tão grande que a sua razão perde sentido. A tal da razão vazia, porque é algo que não tem não tem base, não se sustenta. Então, normalmente são pessoas extremamente agressivas. A gente estava entrando no supermercado com Simone. Uma senhora lá gritava no fundo da fila para outra que estava lá na frente aguardando para entrar num estabelecimento. Aí gritando, chamando a atenção lá do fundo da fila. Só que ela estava lá no fundo da fila, com razão, a senhora estava parada. Só que a loja estava cheia. O que adiantava a mulher entrar e ficar lá dentro da loja aguardando? Prefiro esperar fora, que estava mais fresquinho. As pessoas grosseiras, as pessoas raivosas, um sentido de urgência muito grande. E o texto fala mais ou menos desse caminho que nós chegamos a isso. Lembre-se, o texto da Joana, muito tempo. Então ela inicia assim, os ingredientes que excitam a mente, o corpo, a emoção, devem ser evitados por ti. E aí onde eu falei lá no início, temos que tomar cuidado para não gerar melindres. Porque essa é uma questão extremamente sensível. Já conversei com várias pessoas que vieram conversar comigo. Nós estamos na matéria, vivendo uma experiência material. Certo? Nós somos seres humanos encarnados, com todos os direitos e deveres dos seres humanos encarnados. Então, dizer assim para a pessoa, olha, fulano, você não pode fazer isso. Ciclano, você não pode fazer aquilo, está errado. Deus condena, Deus não permite. Eu não vi lugar nenhum Deus dizendo isso. Que as pessoas vão fazendo a lógica, a dedução. Eu posso ir num baile? Pode. Por que não pode? Eu posso ir num... sei lá, qualquer coisa aí que é dito que não é bom ir? Pode, claro que pode. Mas é lógico que a gente não deve. Por que não deve? Não devemos porque se for lá, os obsessores, eles irão tumultuar a nossa vida, nos farão um monte de coisas que nós nos arrependeremos de ter ido. Será que funciona assim? O Espiritismo é muito claro quanto a isso. Muito claro.
não é somente o ambiente que faz a situação, é o que está na mente. O ambiente é apenas uma exteriorização daquilo que está na nossa mente. Quando nós vamos a um lugar desse, não quer dizer que o lugar é ruim. É que a nossa mente está ligada àquele lugar. O que nós vamos procurar ali? Qual o sentido de ir àquele lugar? Qual o sentido de ingerir aquele tipo de bebida? Qual é o sentido de ingerir aquele tipo de alimento? Então, a Joana fala bem claramente sobre isso. Aquelas situações que deixam a nossa mente mais agitadas, prazerosas, porque é um prazer, que moldam o nosso corpo, né? Nosso corpo se agita, a nossa mente se agita. Elas deveriam ser evitadas. No caso aqui, né? A excitação da emoção, né? Não dos sentimentos. Sentimento é um outro papo. Eu sempre converso com vocês. Emoção é o desejo, é o sistema básico do espírito, né? Então, dentro das reações inconscientes, ou subconscientes, perdão. Os sentimentos já é uma qualidade de relação elevada. Quando nós temos sentimentos por alguém, quer dizer que o nosso coração vê aquela pessoa de uma maneira muito melhor. Nós consideramos o ser. Já na emoção, a gente olha para aquela pessoa com desejo, por isso é a paixão, a vontade. Por isso que as coisas ligadas à paixão, ao desejo, às emoções, elas são orgânicas. Elas são vibrações mais básicas. Não vou dizer que é negativa. Não. Negativo é o que nós fazemos com ela. Como nós as transformamos. Mas são sensações de saciedade. As emoções, os sentimentos não. Eles são autossaciáveis. Quando nós temos esse sentimento dentro de nós de gratidão, de carinho, de um amor verdadeiro, não o amor paixão, mas o amor sentimento. A gente quer ver a pessoa feliz, seja conosco, seja sem a nossa presença, pela vitória da pessoa, o sentimento de ter algo realizado, não a emoção e a alegria e o prazer de ter feito e ser elogiado, não, mas o sentimento de saber que aquilo ali é útil para alguém, que alguém sente feliz com aquilo, que alguém que vai ser algo bom para realizar as necessidades de outro. Então, emoção e sentimento, elas são diferentes. Então, quando nós falamos, quando a Joana fala que esses ingredientes, normalmente nós vamos ligar esses ingredientes, festas, bagunças, podemos enveredar para um bom caminho, mas são emoções, são coisas que satisfazem o corpo, são coisas que agitam a nossa mente, não aquelas que nos trazem uma paz interna. Mas Dan, você está dizendo que elas devem ser evitadas. Não, Dan não. Olha quem está falando. O Dan diz para você o seguinte: não tem como nós bloquearmos. Tanto que a própria Joana nos diz, devemos evitar, não é cortar. Porque ela sabe que nós precisamos, em parte disso. Não podemos ser coniventes com isso. Nós precisamos, em uma determinada situação. É para extravasar coisas que nós não conseguimos
resolver. Mas não podemos ficar dependentes disso. Entenderam? Então, ela nos chama a essa atenção para isso. Não estou aqui criticando, tá? Não entendam errado, não se milindrem por nada que eu estou te dizendo. Porque, como alguém que viveu muito para o mundo como eu, hoje continuo vivendo para o mundo em várias coisas. Mas já consigo abstrair algumas. E digo para vocês, é algo dificílimo. Dificílimo. Requer muita boa vontade. E aí é o teste, podemos falar, né? É o teste do verdadeiro cristão. Não é falar palavras bonitas. Não é estar aqui falando, conversando com vocês. Isso não é teste para cristão. Isso é transferência de conhecimento. Isso é compreensão de situações. O teste é cada um de nós, no seu momento, como nós nos vemos no espelho. Como nós lidamos com essas situações. O que nos atrai? O que nos causa desejo? O que nos excita? A gente, olha, eu preciso fazer isso. Já vi pessoas querendo passear todo final de semana. Já vi pessoas querendo viajar, que a pessoa entrava quase que numa paranoia de que tinha que viajar, porque na vida dela, se ela não viajasse, tudo daria errado. Tinha gente que gostava de sair final de semana para jantar, lanchar, e isso era muito, muito, muito importante para essas pessoas. Talvez você, eu também tenho necessidades de algumas coisas dessas. Mas o que a Joana fala aqui é que essas emoções que nós estamos sentindo, como é que nós lidamos com ela? É controlada ou é descontrolada? Nós estamos toda hora reclamando porque nós não a temos o tempo todo, ou nós entendemos que tê-la de vez em quando é aceitável? Poxa, eu preciso tanto de viajar, mas se eu também não viajar, não vai ser por isso que minha vida vai ser ruim. Apenas eu vou adiar essa situação mais para frente. Entenderam como é que é enxergar a vida? Então não olhemos as coisas como preto e branco. Olhamos que entre o preto e o branco tem uma infinita escalas de cinza. Não tenhamos essa arrogância de acharmos que nós somos, por estarmos no espiritismo, melhores do que outras pessoas, ou que eu tenho visto bastante os agrupamentos espíritas, várias pessoas de agrupamentos espíritas, de casas, né? Enfraquecendo a sua fé. Simplesmente porque não acredita mais em si. Porque imaginou em ser algo e não consegue. Em lutar contra as suas tendências e não conseguir. E esquece que dentro do Espiritismo, Kardec diz: o verdadeiro espírita é aquele que hoje é melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Kardec jamais disse: o verdadeiro espírito é aquele que segue o espiritismo. Não. Então a Joana vai discorrendo. Está vendo? Tudo mais ou menos ligado. Aquilo que eu conversei com vocês. As pessoas hoje estão num estado de superexcitação porque passamos uma época muito conturbada com a questão da pandemia. E hoje, quando as portas abriram, ninguém mais tem tempo. O tempo que tem disponível é para fazer algo, para correr atrás, para...
Existem muitos de prioridades. Mas a Joana chega e vai nos dando dicas de como nós poderemos buscar um equilíbrio, evitar essa questão, evitar, não é acabar, evitar. E o que a gente pode colocar no lugar, senão vai ficar aquele vácuo. A gente deixa de ir numa festa. Uma vez brincava com uma pessoa, né? A pessoa, não, eu não vou na festa porque lá vai ter o pessoal bebendo, eu gosto de tomar uma cervejinha, como é que vai ser? Nossa, daqui quando eu voltar vou estar cheio de obsessor. Olhei, mas você não precisa nem ir. Não, você já está cheio agora. A pessoa arregalou o olho. O quê? Só o seu pensamento de querer ir e já está com raiva de não ir, os irmãos só precisam disso. Se você for deixar de ir, não vai fazer a menor diferença. Então, toda essa questão começa aqui. O que ela fala aqui é o que ativa a nossa mente, o que nos excita, aquilo que nos deixa mais agitados. Então ela vai dizendo assim, as melodias suaves na boa música harmonizam, enquanto outras programadas para a luxúria e a violência desassossegam, alterando o ritmo nervoso. Então ela já começou pelas músicas. Então depende da música que você ouve, vai te dizer qual é o seu estado de espírito. Mas não dá para ouvir música clássica o tempo todo. Deus também não botou um monte de artista cantando músicas boas? Botou. E é para você ouvir também, para eu ouvir. Mas ele diz aqui, ela diz. As melodias suaves e a boa música harmonizam. Ela não está dizendo para você só ficar ouvindo isso. Você não tem como ficar em harmonia completa o tempo todo. Nós, seres humanos, nós não temos essa condição. Nós estamos lutando para isso. Não estou dizendo para você assim, já não tem condição lá. Não. Estou dizendo não cobre de você algo que você ainda não tem capacidade de fazer. Não se torne a vítima de si mesmo. Então, é equilíbrio. Então, aquelas músicas profanas, essas músicas que a gente gosta pela batida, que é boa, não ouça só essas. Ouça junto músicas suaves, melodias boas que harmonizam. Tenta contrabalançar. Eu gostava muito de vários tipos de músicas. O tempo foi passando. E à medida que a gente vai entendendo determinadas coisas, essas músicas, elas não deixam de fazer em nós o seu efeito, mas elas perdem a sua atração. E as outras músicas, elas começam a surtir algum efeito. Então tenta equilibrar. Então ela fala assim, cuidado com essas músicas, né? Que agitam, que excitam, porque elas desassossegam, alteram o nosso ritmo nervoso. Ela continua aqui, as leituras edificantes instruem e educam, da mesma forma que as extravagantes e sensuais corrompem e alteram a escala de valores morais para pior. Já estamos quase no nosso horário, prometo. Semana passada a gente me desculpa, eu estourei o horário porque deu um problema no meio da gravação. Quando eu voltei, eu anotei o tempo errado. Então, eu acabei avançando 15 minutos. Então, hoje, já estamos com 25 minutos, mais uns 10 no máximo, 5 a 10 minutos a gente está terminando. Então, leituras edificantes, lê livro espírita, lê livro de coisas voltadas ao espiritismo. Não é isso que ela está dizendo. Leituras edificantes. Lê um pouco sobre psicologia, lê um pouco sobre questões que mudam a nossa percepção. E eu vou aqui fazer um adendo, que na época dela talvez não tinha, né? Não na matéria. Assiste vídeos. Vamos olhar as redes sociais. Quais vídeos que você assiste?
É sobre política? É sobre violência? É sobre ódio? É sobre guerra? É sobre futilidade? Não, você não está proibido de ver nada disso. Mas olha, de novo, igual a música, quantidade de coisas que você está absorvendo e te está dando talvez uma visão errada do mundo. Porque você talvez ache que o mundo é só isso, mas não é. Então, procura leitura edificante. Estamos aqui. Essa aqui é uma leitura. Vamos botar dentro de leitura essa parte visual também. Faça isso. Ouça um pouco mais de palestra. Ouça um pouco mais da palavra de Jesus. Ouça psicólogos conversando como é que a gente pode melhorar nossa relação com a vida, com as pessoas. Ouçam outros entes de outras igrejas, padres, pastores, também falando para que vocês tenham também uma ideia de como é a vida como um todo. Não fiquem fechados. Nós não somos ostras. Nós somos belas flores que, independente do sol, da chuva, nós estamos abertos, exalando perfumes. Então vamos absorver de tudo um pouco. Não é que você não possa ver nada desses programas da rede social. Não, pode. Mas saiba balancear, equilibrar. Lembra que o Kardec falou, né? Que não é um extremo nem o outro. É o equilíbrio. Eu lembro sempre de pessoas falando, mas é muito difícil essa palavra, né? É muito difícil. Sim, é tudo muito difícil. Se fosse fácil, a gente já tinha feito. Mas também temos que ter um pouco de disposição, um pouco de vontade, um pouco de determinação, para que a vida tenha sentido. Ah, mas eu gosto tanto de ir para o meu bailezinho, eu gosto tanto de beber minha cervejinha, eu gosto tanto de uma festinha. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Estou dizendo que não faça só isso. Não fique só nessa dependência. Faça outras coisas. Se dê a oportunidade de fazer outras coisas. De experimentar outras coisas. De ouvir pessoas que têm a sua... uma opinião contrária à sua. Até para saber o que a pessoa pensa. Até para você ou fortalecer a sua opinião ou criticar a sua opinião. Eu falei isso semana passada. Isso é importante. E ela continua aqui, ó. Vamos entrar agora nas conversações. Conversações sadias levantam o ânimo, quanto as vulgares relaxam o caráter. É tão bom a gente visitar um amigo. De vez em quando aquelas conversas que não tem pé nem cabeça, nem fazem muito sentido. Não é gostoso? Vamos falar sobre filme, vamos falar sobre coisa, vamos falar sobre outras situações. Não tem problema algum. Mas não faça só isso. Procure conversar com outras pessoas sobre relacionamentos no mundo. Converse com seu parceiro, com sua parceira. Converse com seu pai, com a sua mãe, com seus familiares. Saibam quais são as opiniões deles em relação à vida. Talvez você não concorde com essas opiniões, mas respeite as opiniões dessas pessoas. Talvez para essas pessoas é a única coisa que eles têm. Talvez para essas pessoas seja uma ilha de salvação. Porque quando cai no oceano do conhecimento, eles ficam perdidos. Porque dentro da ilha é um refúgio. Se tornam tremendamente arrogantes, muito destemperados. Mas o mar do conhecimento traz para a pessoa a oportunidade de conhecer novos horizontes. De ter uma vida mais ampla. Não que sejamos melhor do que ninguém, mas tenhamos maior compreensão que as pessoas. Converse com as pessoas. Assuntos bons. Se você sentir que o assunto está descambando para algo que não seja interessante, muda. Ou então se retira.
Ou então, se você quer conversar, se você acha agradável, converse. Mas não converse só sobre isso. Não se torne aquela pessoa monótona que só tem um tipo de conversa. Já ouviu falar daquele papo cri-cri? A origem dessa palavra é papo de criança e de criado. Então, lá no passado, quando as mulheres, né, eram só esposas, os maridos iam sentar nos seus jogos e se reuniam, né, na casa do outro para falar de negócio, ficavam as mulheres juntas. E as únicas coisas que elas compartilhavam eram os criados e as crianças. Não tinham quase nada para compartilhar. Então aquele papo cri-cri é sempre sobre a mesma coisa, sempre sobre as mesmas reclamações, sobre as mesmas situações. Até mesmo mudar o enfoque. Não é deixar de fazer, mas muda o enfoque. Crie novas versões de si mesmo. Experimenta. É isso que Joana está dizendo aqui. Vamos sair do nosso normal. Vamos experimentar algo mais calmo, mais transcendente. Algo mais íntimo conosco mesmo. Algo que nos orgulhe. E ela encerra. Ela faz aquele fechamento. Poupa-te a onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. Então isso que eu vi agora no mundo não é de hoje. Eu apenas estou vendo isso refletido agora, porque talvez agora eu esteja percebendo. Mas desde a época que ela escreveu esse livro, lá na década de 1950, até hoje, nós somos os mesmos. Nós vivemos as ondas de indignidade, de raiva, de tristezas. Estamos sempre reclamando da vida, das pessoas, do próximo, das nossas misérias, das nossas dificuldades. Vamos mudar? A reflexão de hoje é essa. Convidar a cada um a olhar a vida de um modo diferente. As reflexões são todas sobre mudar. E hoje foi aquele aguilhão que entra em nossa alma. Claro, entrou na minha também. Quem disse para vocês que nesse momento eu não estou chateado com alguma coisa que eu não deveria ter feito? Todo dia a gente fica. Vocês acham que eu estou satisfeito com quem eu sou? E vocês estão satisfeitos com vocês? Vocês gostariam de ser melhores? Mas em quê? E o que você pode mudar disso? Como ela colocou aqui, você está lendo bons livros? Ou não está nem lendo livro? Você está vendo filmes? Está no YouTube? Você está ouvindo música? Qual tipo de música que você está ouvindo? Suas conversas, como é que são? Isso é um jeito de nós pensar. Ela aqui, ela tem que ficar dentro de um texto. Mas não está dizendo que você está errado. Não está dizendo que eu estou errado. Está dizendo que nós estamos procurando a sua presença aqui, nesse vídeo, ouvindo, buscando conhecimento, mostra que você não está satisfeito. E nós somos criaturas insatisfeitas. Que beleza! Então você tem tudo para mudar. Você tem tudo para ser uma figura, uma versão muito melhor de quem você é. Agora você tem que se ajudar. Tem que ser duro consigo. Puxar sua orelha de vez em quando. Saber que abrir mão de certas coisas, perder algo para a gente ganhar algo bem melhor na frente. Que Jesus abençoe essa semana que inicia. Abençoe a sua vida. Abençoe seu trabalho. Abençoe a sua família. Seus amigos. Eu digo para abençoe, mas que abençoe a minha também. Tenho família, tenho amigos. Tenho lar, tenho trabalho para fazer. Que Jesus abençoe a todos nós. Seres caminhantes desse planeta, cheios de dificuldades, com necessidades mil de melhorias, uma boa vontade de querer aprender. Então,
talvez ainda não conscientes do que devamos fazer, mas com grandes projeções. Eu sei que cada um aí que está me ouvindo tem essa capacidade de ser alguém bem melhor. Como espírita, você hoje é melhor do que ontem. E amanhã, vai ser muito melhor do que é hoje. Tenha certeza disso. Que Jesus abençoe a todos nós. Então, vamos à nossa prece. Eu nem abri, né? Tá bom. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essas palavras que servem para nós igual uma carapuça, que entram em nossas mentes e se encaixam. Não como reprimenda, Senhor, não, mas como advertência. Eu sei, Senhor, que nós poderíamos ser muito melhores do que nós somos. Mas, Senhor, eu tenho absoluta certeza que nós somos muito melhores do que éramos. Estamos caminhando, Senhor. Como o Senhor nos diz, aprendendo, tropeçando e nos levantando sempre. Essa doutrina de luz nos diz que o importante é a caminhada, não os percalços no meio do caminho. O que vale é o momento que nós estamos vivendo, porque o passado já passou e o futuro ainda não existe. Então esse é o melhor momento, o momento que nós estamos amando o Senhor, o momento que nós estamos louvando e agradecendo o Senhor, o momento que nós estamos nos elevando espiritualmente. Senhor, que nesse momento segure nossas mãos, Senhor. Nos agarre, nos leve para o vosso lado. Traga para nós tudo aquilo que nós precisamos. E gratos somos a Ti. Gratos somos a esses grandes trabalhadores e mentores espirituais que nos apoiam e nos ajudam. Obrigado, Senhor. Muita paz e muita luz a todos nós. Que assim seja, e graças a Deus.